Começando mais uma live. Alô Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios, isso mesmo, Carlos aqui da Taniguchi Relógios. Se você gosta de relógios, se você gosta dos relógios japoneses, você pode se inscrever aqui na nossa página, curte, compartilha essa live aqui que é muito legal, porque todo dia a gente traz um pouquinho, conversa um pouquinho sobre relógios. Se você gosta de relógios, você está no lugar certo, porque aqui a gente não só gosta, a gente é apaixonado por relógio, principalmente os modelos japoneses, igual tá ali na nossa placa ali, Taniguchi Relógios, tá? A gente é representante da Seiko, Oriente, Lince, X Games, Jaguar, tem um monte de marca de representante. Todas elas são distribuídas pela Oriente do Brasil, tá? Então, se você está procurando um ótimo relógio, você pode procurar aqui com a gente, que a gente sempre está disposto aqui. Mas hoje o assunto não é vender, não é nada, hoje o assunto é falar sobre relógio Oriente, isso mesmo, igual a nossa capa mostrou ali. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Oriente e hoje o assunto é mais 7 curiosidades, tá? 7 curiosidades sobre o Oriente que talvez você não saiba. Eu vou tentar passar aqui, já passei em várias e várias lives ali, porém algumas pessoas dizem, mas Carlos, você já falou sobre isso? Eu compilei um pouco das curiosidades que eu encontrei aqui. E eu vou colocar aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia, a Oriente na década de 60, o mundo inteiro se preocupava com a quantidade de joias, quantidade de rubis que tinha dentro do relógio. Então hoje, se você olhar no teu relógio, esse meu relógio Oriente aqui, que eu tenho aqui, o Oriente 3 estrelas, ele tem 21 joias, tá? Ou 21 rubis. Na época o pessoal falava 25 rubis, 17 rubis, 18 rubis. Na década de 60 e 70 era impressionante, que todo mundo queria saber quantos rubis tinha dentro do relógio. E a Oriente, para acabar com isso, para botar ordem na casa, ele resolveu lançar um relógio com 100 rubis. Isso mesmo, 100 rubis, eram 100 rubis. Tá certo que não precisava de tudo isso, mas eles lançaram um modelo com 100 rubis aqui. E eu tenho a foto do relógio aqui, vou mostrar para vocês a foto do relógio. Olha só que impressionante, não tinha onde mais pôr rubis, eles colocaram rubi no aro, colocaram rubi em cima do rotor, colocaram rubi, espalharam rubi pelo relógio inteirinho, só para colocar 100 rubis dentro do relógio e assim ganhar o relógio que tinha mais rubis dentro dele, tá? Então eles ganharam ganharam a conta ali de 100 rubis dentro de um relógio só. Não era necessário tudo isso, talvez os melhores equipamentos você não precise mais do que 25 ou 26 rubis, mas 21 a 25 rubis somente. Porém, a Oriente quis inovar, quis bater o recorde lá, queria ser considerado a número 1 em termos de rubis dentro do relógio na década de 60 e ela lançou esse Grand Prix 100, tá? Que foi até, de certa forma, hoje a gente olhando para trás é até engraçado você olhar um relógio com tanto rubi assim, sem necessidade, tá? Mas na época isso valia muito, então por conta disso a Oriente acabou se colocando como uma das empresas que tinham feito um relógio com mais rubis da história, tá? É uma coisa interessante, se você não sabia disso, agora é uma ótima opção, já é um bom assunto para vocês debaterem nos seus grupos de conversa. Vamos lá? Vamos começar de novo. Muitas pessoas dizem que a Oriente chegou no Brasil em 1978. Realmente a Oriente ela começa a fabricar relógios no Brasil em 1978. Só que a distribuição da Oriente, segundo o que eu consegui apurar por aí, é que a distribuição da Oriente pela Oriente Brasil começou em 1973, porém, tá, em 1973 eles pegaram alguns colaboradores deles e mandaram para o Japão. Eles foram todos os colaboradores que estavam na parte de montagem, eles receberam um curso específico para montar os relógios aqui no Brasil, visto que naquela época não existia montagem de relógio a quartzo, tá pessoal, era montagem de relógio manual, era relógio automático, então relógios iguais a esse aí, o 469, tá? Então eles tinham que montar esses maquinários aqui no Brasil, então eles foram para lá justamente para poder receber esse treinamento aí, e eles receberam esse treinamento e somente em 1978 eles começam no caso, a produzir e distribuir os relógios aqui no Brasil, tá? Essa é a segunda curiosidade, muito interessante, porque para você ver o grau de comprometimento que as empresas japonesas têm quanto à qualidade, tá? Então eles não simplesmente vão abrir a empresa, toma aí o manual e se vira aí, não, eles
fizeram questão de levar os brasileiros, levaram os brasileiros para o Japão. Eles ficaram fazendo um treinamento de montagem no Japão antes de vir aqui e sentar e assumir a sua cadeira de mestre relojoeiro dentro da fábrica da Oriente, tá? Outro caso interessante, tá? Vamos passar para o número 3, uma curiosidade muito interessante, é que talvez você já tenha ouvido falar Oriente 3 Estrelas Cristal. Isso mesmo, você já ouviu falar de Oriente 3 Estrelas Cristal? Se você já ouviu, deixa seu comentário aí embaixo. O Oriente 3 Estrelas Cristal, ele foi criado no meado da década de 80, pessoal. Mas por que cristal? Muitas pessoas perguntaram para mim já por que cristal, e essa dúvida aí, o Felipe foi o último que perguntou para mim, mas por que existe cristal? Bom, vamos lá. Até o meado da década de 80, a grande maioria dos relógios, eles vinham com vidro de acrílico por cima, eles eram com vidro de acrílico, e era uma novidade vir com cristal, vidro de cristal. Então, por conta disso, os modelos que saíam com cristal, então eles faziam a gentileza, né, de lembrar a gente que esse aí é um relógio com vidro de cristal. Então, por isso mesmo está lá descrito dentro do mostrador deles ali, cristal. É justamente para mostrar que esse era um vidro de cristal. Não é cristal safira, é um cristal mineral, né? Então, não era como é que fala, vou dizer, não era o vidro de cristal safira. Hoje todo mundo quer cristal safira, porém, esse modelo, por exemplo, eles eram com cristal mineral, tá? Outra curiosidade, vamos lá, outra curiosidade sobre a Oriente, tá? Outra curiosidade sobre a Oriente, a gente pode ver, assim, a Oriente... alguns lugares que você pesquisa sobre a Oriente, alguns dizem que teve lá o início em 1901 e outros dizem que foi em 1950, tá? Então existem realmente duas datas de começo, só que vocês têm que entender o seguinte: 1901, o Shogoro Yoshida, que fundou a Oriente, ele tinha aberto uma relojoaria lá no bairro de Ueno, em Tóquio, e essa relojoaria ele ficou até, se não me falha a memória, 1948, quando no pós-guerra ele acabou falindo essa fábrica, tá? Essa relojoaria. Dentro dessa relojoaria, ele fez alguns trabalhos de construção de caixas, ele fez alguns trabalhos de construção de peças de relógio e tudo mais, porém nunca foi uma fábrica de relógio. Então, por isso, quando a Oriente, você consta na história da Oriente, eles começam a contar justamente em 1950. Então, justamente por isso que no ano passado eles comemoraram 70 anos de história. Então é isso aí o que conta então oficialmente pela Oriente, tá? Pela Oriente é 1950, e esse 1950 é a data de início que eles começaram como Tamakei, que em 1951 eles mudaram o nome para Orient Watch, e assim ficou até hoje. E a princípio os relógios não eram para se chamar Oriente, eram para se chamar Orient Star ou Estrela do Oriente, tá? E com o passar do tempo foi abreviando, ficou o Oriente. Hoje o Orient Star é uma das linhas mais finas que a Oriente tem, porém os primeiros relógios que a Oriente lançou, ele lançou com um mostrador escrito Orient Star. É outra curiosidade legal para você que gosta da Oriente e que quer saber um pouquinho mais sobre isso. Outro fato interessante é que a Oriente possui o calibre de maior longevidade, calibre automático com maior longevidade em fabricação no mundo, tá? Por que eu digo isso? A Oriente, ela lançou esse calibre aqui, ó, o 469, ele teve várias variações, o 46, né? Teve 469, 468, várias e várias variações desse calibre. E esse calibre ele foi produzido desde a década de 70 até agora, e já foram produzidos mais de 100 milhões de peças de relógios com esse calibre. Então é um dos calibres com maior longevidade, ele tem mais de 50 anos de produção, esse calibre, tá? Nos Estados Unidos, aliás, no Japão já foi aposentado há algum tempo atrás, porém ainda no Brasil ainda sobram alguns relógios 469 ainda. Se você procurar um pouquinho por aí, você vai encontrar vários modelos novos ainda com calibre 469. Esse calibre aqui tem muita história, tá? E eu posso contar o seguinte: o 469, os primeiros 469 lá, o 41, lá no começo lá, eram muito mais resistentes que os de hoje? Sim, talvez pudesse ser até mais resistentes que de hoje, uma vez que eles foram desidratando os relógios, tá? Como assim desidratando os relógios?
você tinha que competir, esses calibres automáticos eles tinham que competir contra os calibres quartos. Os calibres quartos cada vez mais iam ficando mais baratos. Então eles tinham que começar a baratear também o custo dos calibres, do maquinário automático, justamente para que pudesse ter o mesmo patamar de preço. Então por isso que hoje nós temos relógios igual a esse aqui, ó, esse Orient 3 estrelas, tá? Que é vendido aí por menos de R$800, tá? Então um relógio automático por menos de R$800. E repare que esse aqui ainda é com duas chaves. Hoje a Orient já não lança mais modelos com duas chaves, mas esse ainda é com duas chaves, com dois botões. Então você vai vendo que a Orient teve que fazer várias e várias adaptações dentro do relógio, justamente para que pudesse baratear. Então, por exemplo, no rotor, às vezes no balanço, às vezes ia preso com dois parafusos, eles tiraram um parafuso, colocaram um só, colocaram um pino e um parafuso. Então eles foram diminuindo a quantidade de peças que eles poderiam tirar sem prejudicar a qualidade e a durabilidade do relógio. Então, quanto aos calibres serem duráveis e com uma qualidade essencial, isso aí não tem a sombra de dúvidas. O grande problema é lógico que ele foi desidratado. Como ele foi desidratado, então ele foi, eu digo desidratado, pessoal, é que ele foi sendo tirado o que não precisava, entendeu? O que eu podia tirar de aresta para poder deixar ele mais barato, eu tirei. Então eles foram fazendo isso, tanto é que a inserção desse segundo botão aqui foi justamente para reduzir custos, porque eles precisavam criar várias rodas aqui dentro para poder fazer rodar o calendário da semana. E aqui ele precisava somente de uma mola, então era mais fácil inserir uma mola do que inserir algumas rodas a mais, então ficava mais barato. Então eles inseriram uma mola ao invés de inserir uma série de rodas. Isso foi uma sacada legal para que pudesse baratear o preço do relógio. Beleza? Então vamos lá, vamos para mais uma curiosidade. Outra curiosidade legal, tá, pessoal? Isso aqui é muito interessante, tá? Para quem não conhece, esses daqui são o Orient World Time e o Weekly Auto Orient King Diver, tá? Esses dois modelos, o King Diver como o World Diver, ou então o World Map, como alguns chamam, tá? Esses modelos eram chamados de Diver. Vocês podem notar ali que está escrito Diver, tá? E interessante que é o seguinte, por mais que eles foram lançados na década de 60, começo da década de 70, se não me engano o World Map, o World Diver foi lançado em 69 e o Weekly Auto Orient King Diver foi em 65, tá? Você pode notar que os dois estão escritos Diver dentro do relógio, só que tem uma coisa interessante neles, é que Diver estava só escrito, tá? Porque ele só tinha uma resistência à água para 40 metros, tá, pessoal? Isso é interessante saber que naquela época não existia essa confrontação. Não, é diver, então eu vou mergulhar. Não existia isso. Então o que o pessoal fazia? Eles colocavam qualquer nome. Não existia a necessidade de comprovar que era de mergulho. Então, como não existia a necessidade de comprovar que era de mergulho, eles colocaram Diver, King Diver ali, com uma resistência de água de 40 metros. Então até hoje, se você usar você pega qualquer reloginho Oriente aí, eles são resistentes a 30 metros, 50 metros facilmente. E esse era chamado de Diver e só aguentava 40 metros. É interessante você lembrar disso, porque hoje a Oriente está lançando, tá? Tá fazendo um relançamento desses modelos aqui. E o que é interessante deles é que agora sim a Oriente eles trazem agora os King Diver, tá? Realmente com uma resistência à pressão para 200 metros, tá? Ou 20 bars. Então é interessante lembrar que quando eles lançaram ele em 1965 e 1969, eles só aguentavam 40 metros. E hoje realmente eles melhoraram um pouquinho a vedação do relógio, e a vedação do relógio hoje aguenta 200 metros, tá? Gostaram dessa curiosidade? É interessante ver como é que o mundo da relojoaria evoluiu. Na década até a década de 70, qualquer relógio poderia ser chamado prova d'água, tá? Ou waterproof, tá? Hoje, se você não pode colocar o waterproof, você tem que colocar o water resistant, ou resistente à água. Por que resistente à água? Porque nenhum relógio ele vai ser 100% prova d'água.
depende do uso. Então você precisa ter uma especificação de até onde você pode chegar com esse relógio. Ah, eu posso respingos leves, olha, eu posso ter um uso mais um pouco definido com água, olha, eu posso mergulhar, olha, entendeu? Existe uma série, uma divisão já bem especificada para os relógios em termos de resistência d'água, tá? Vamos passar para a última curiosidade sobre a Oriente. Eu até escrevi errado aqui no texto, depois eu vou corrigir, tá? É curiosidade sobre a Oriente, eu escrevi Seiko, né? Agora que eu me percebi, desculpa aí, pessoal. A última curiosidade que eu tenho para passar para vocês é que a Oriente pertence para Epson, tá? O que é Epson, pessoal? A Epson é a parte da Seiko, que é a parte tecnológica da Seiko. Então, para quem conhece um pouquinho da história da Seiko, você sabe que a Seiko já teve lá atrás, ela foi dividida em Seiko Daini e Seiko Sua. E ali a Seiko Daini continua até hoje como Seiko ou S2, tá? Eles continuaram como S2. E a filial de Sua, ela acabou trocando o nome para Epson, tá? E a Epson sempre privilegiou a parte tecnológica, ou seja, o digital, o quartzo, ele sempre privilegiou esse lado, eles nunca correndo atrás de melhorar o calibre automático. E chegou agora nesse ponto e eles precisavam de um calibre automático à altura porque existe uma rivalidade entre a S2 e a Epson. Então eles precisavam desse tratamento justamente para poder chegar à equiparação com a Daini ou a S2, tá? S2. Tá? Então eles precisavam de um calibre automático de confiança. E a Epson já tinha negociado com a Oriente, começou a comprar a Oriente lá no começo do século 21, lá em 2002, 2003, ela já começou a comprar ações da Oriente, justamente para chegar ao ponto de fazer uma incorporação. Em 2017, realmente, aí sim a Epson incorporou a Oriente dentro dela, tá? Então hoje a Seiko Holdings, ou a Seiko, né, o grupo Seiko, existe a S2, onde tem a Seiko, e tem a Epson, onde existe a Oriente. São duas, apesar de eles estarem tudo dentro do grupo Seiko, mas as duas têm vida independente, uma de cada lado ali. E é interessante que você vai pegar agora os relógios Oriente, hoje em dia, os que estão sendo lançados hoje, e vocês vão olhar ali na parte de baixo, sempre vai estar escrito Epson. Isso aí vai ser uma coisa assim que vai começar a contar muito dentro dos relógios Seiko, dos relógios Oriente, tá? Então se você tiver um relógio Oriente e ali embaixo tiver escrito Epson, é justamente porque a Oriente hoje faz parte da Seiko Sua, ou então Epson, agora, né, depois de renomeado, agora sim chamando Epson. Beleza? Pessoal, hoje aí foi 7 curiosidades sobre o Oriente. Eu descrevi errado, já vou fazer a correção ali em cima, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Então se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, se você achou legal, se você quer mais vídeos de curiosidades. Eu vou agora para o final de semana, estou montando as curiosidades da Seiko também, para poder apresentar para vocês. Se vocês gostaram desse enredo, se vocês gostaram desse sistema de live, também pode comentar aí embaixo. Se vocês querem que melhore alguma coisa, também pode comentar aí embaixo, que a gente vai estar sempre tentando melhorar, trazendo mais e mais informações para vocês, porque a gente aqui não gosta de relógio, a gente é apaixonado por relógios, e se for ainda Seiko Oriente, a gente é muito mais ainda, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Carlos, eu sou da Taniguchi Relógios, precisando de ajuda de relógios, você sabe para quem correr, faz só mandar um WhatsApp pro Carlos aqui, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!